Bom dia a todos, bom dia ao canal, ouvintes aqui que estão juntamente no nosso canal Amigos do Esporte. É uma satisfação muito grande. Hoje a gente vai estar trazendo uma atleta excepcional. Até onde a gente estava batendo um papo com ela, assim, e ela começou a falar o currículo dela, eu até me assustei. Né? Então, assim, é uma satisfação muito grande em recebê-la. Você aqui hoje, minha amiga, a Georgia, jogadora de handebol. Seja bem-vinda. Obrigada, Pedrinho. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo e estamos aqui para conhecer um pouquinho mais da minha história e do handball também, né, que faz parte da minha vida. Bem, Jorge, a gente sabe que você, o teu currículo, né, como você estava dizendo para a gente, ontem a gente estava comentando, eu quero que você conta para nós a tua história. Eu sei que é bem imensa, Uhum. mas é muito gratificante ter um atleta, uma profissional, hoje dirigindo as categorias de base no nosso município de Santa Helena, e como você veio, como você chegou aqui no nosso município. E é uma gratificação muito grande tê-la você aqui, que você é um espelho, não só, né, não só aqui no nosso município, na região, no Brasil, no mundo, vamos dizer assim, do handebol, tudo que você já fez. A gente sabe que você teve uma lesão também, né? E hoje está Sim, voltando novamente às quadras. Isso é uma determinação muito grande. Então conte para nós, né, a tua trajetória, tudo que você passou, como você iniciou, né? Que o povo quer saber. Ó, a com, Georgia hoje está em Santa Helena. Então, como ela está aqui, né? Então hoje conta para nós aí essa com história maravilhosa. certeza. Bom, eu sou natural de Capitão Leandro das Marques, aqui no Paraná, paranaense. Fiquei lá até os 14 anos, 13, 14 anos. Com 13 anos já comecei a sair para fora jogar. Joguei primeiramente em Curitiba, fui fazer um teste lá no Colégio Dom Bosco, que inclusive a pessoa que fez o teste comigo foi a Eduarda Amorim, a Duda, que foi a melhor jogadora da década e foi a melhor jogadora do mundo de handball, é brasileira, foi campeã mundial. Nossa. Então eu e ela temos a mesma idade e a gente fez um teste, passou e jogamos lá. Depois fui para Cascavel, comecei minha trajetória lá no Alfa Cascavel, com o professor Neudi, professora Danusa, professor Marcos, que até hoje o professor Neudi e o professor Marcos estão lá levando à frente o handball. E fiquei lá por 8 anos, me formei em educação física lá, na FAG, que ainda é minha segunda casa. Isso. E de lá eu saí, fui para fora do Brasil, tive 2 temporadas fora do Brasil, joguei na Espanha, em Portugal. Depois retornei ao Brasil, joguei em clubes, nos maiores clubes do Brasil. Acho que o único clube grande que eu não joguei, que agora nem tem mais, ele já foi extinto, foi a Metodista. Nossa. Mas joguei no arquirrival, que era o Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros. E lá eu fui muito feliz. Joguei em Caxias do Sul, joguei em Concórdia, Blumenau, Itapevi, São Paulo também, que na época formou um grande time. Umuarama aqui, num projeto da Coca-Cola e da Copel que teve em 2013. E no final de 2013 também fui campeã mundial universitária. Olha só. Desde pequena, com 14 anos, fui levada para a primeira seletiva de seleção paranaense e brasileira, fui para as duas. Então, desde muito nova, competindo a nível nacional e internacional também. Joguei todos os campeonatos sul-americanos e cadete, pan-americano, cadete, juvenil, júnior e adulto. Então, eu passei por todas as faixas etárias e categorias de seleção brasileira. Cheguei aí à seleção olímpica, mas não fiquei entre as que foram para o ciclo olímpico de Londres. Então, fiquei fora, mas com muito prazer, muito orgulho, porque chegar até ali, até um ciclo pré-olímpico, é muito difícil. Os atletas que chegam até esse nível, acho que na hora a gente fica meio triste de não ir, né? Mas Uhum. agora, com a maturidade, a gente entende qual que era o propósito e as meninas que ficaram, né, que foram para as Olimpíadas, com certeza treinaram muito, como eu, mas em algum momento elas tiveram uma coisa que elas definiram melhor que eu. Por Olha exemplo, eu só. estudei antes, fui para fora do Brasil com um estudo já, então Uhum. algumas já foram mais novas que eu e ficaram e abriram mão de tudo, né? Família, Uhum. estudo, trabalho. Eu, desde muito nova, também trabalhei junto com o esporte. Decidi trabalhar e estudar e jogar Uhum. handball. Mas jogar handball, desde então, desde os 7 anos até hoje, não consegui parar.
todo ano, meu marido, a gente se conhece há 10 anos, né? Estamos juntos há 10 Legal, anos. legal. Também é atleta, Andrezão. 10. E 10 anos que ele fala, faz 10 anos que eu escuto você falar que vai parar. E eu não consigo. O ano passado tive essa lesão grave no tendão de Aquiles, né? Tive uma ruptura total do tendão de Aquiles. Fiz a cirurgia aqui em Santa Helena, inclusive, maravilhoso. E consegui retornar já, tá tudo certo. Estamos aí jogando o Campeonato Paranaense Chave Ouro adulto. E perspectiva é de continuar na Chave Ouro, né? Ajudar as meninas, elas também me auxiliam muito, então a gente tá numa caminhada legal. Que joia! Nossa, eu fico muito assim contente em trazer uma atleta assim, sabe, de alto nível aqui no nosso programa Amigos do Esporte, que é todos os amigos obrigada. nossos. É maravilhoso escutar tudo isso, é de encher os olhos, sabe? Você falar de tudo que você passou, do seu currículo, sabe, Georgia? E quero que você conta também, eu sei que você é um espelho para essas crianças aqui do nosso município, para a base, enfim, como é trabalhar no nosso município. Você que foi jogador aí de seleção e tudo mais, do handebol, representou aí várias equipes do Brasil, e hoje em Santa Helena, não é que você diminuiu nem nada, né? Claro que não, muito pelo contrário, você só teve toda essa experiência e trouxe para o nosso município. Né? Então fala para nós como é que é Santa Helena, se você gostou do município, se você tem todo esse suporte, essa secretaria, enfim, ou a nossa administração, dá todo esse suporte para você, fala para nós. 2020, a minha história, minha relação com Santa Helena começou há muitos anos, há 20 anos atrás. A minha irmã, a doutora Fabiola, que é dentista aqui no município, inclusive é dentista, trabalha no posto do Vila Rica, que se apaixonou pela cidade, desde que se formou veio para cá e constituiu família e tudo aqui e ficou aqui. Então, minha relação com Santa Helena vem de 20 anos atrás. Então, eu já conheci o handball, já conheci o pessoal que jogava aqui, só que eu sempre nessa correria de atleta profissional, eu sempre vinha para as férias na casa da mãe e da irmã, que já residiam aqui, e voltava para onde eu estava jogando, né? Então, começou a ter essa relação legal de amizade, comecei a conhecer o pessoal do handball, vinha para cá nas férias, batia uma bola, voltava. Eu comecei a jogar um campeonatinho ou outro nas férias quando dava. Então, a gente já tinha essa relação. Em 2023, o professor ainda era o professor Teixeira, o técnico da modalidade, me chamou para jogar o Paranaense, integrar a equipe no Paranaense adulto. Então, gostei da ideia, já tinha parado um pouco com essa fase profissional, meu último clube foi Blumenau, Santa Catarina. Já tinha começado a reduzir, estava morando em Cascavel, e meu marido estava jogando em São Paulo. E aí começamos a pensar, por que não Santa Helena, morar em Santa Helena? Porque a gente sempre gostou daqui. Inclusive tem uma filha santelenense, a minha menor nasceu aqui. Olha que joia. E aí falei, vamos pensando, né? Joguei esse campeonato, no final do ano, o próprio Teixeira me falou, Georgia, por que você está morando em Cascavel? Por que vocês estão lá? Venham para cá, aqui é melhor para as crianças, vem para cá e tal. E eu já tinha minha formação, mas trabalhava em outro ramo, no ramo da beleza. E falei, no momento eu não pensei muito nisso, mas aí começou a se abrir oportunidades no final de 2023, quando é para as coisas acontecerem. Se abriu oportunidades, a gente começou a conversar e decidimos vir morar em Santa Helena. Aí, daí para frente, começo de uma história muito legal. O ano passado eu só estava jogando, mas já trabalhando em prol à Associação de Handball de Santa Helena, ajudando também, auxiliando em algumas questões extra-quadra e jogando. E o André veio para cá também, a gente veio então os dois, e os dois vão, por que não a gente tentar ajudar nessa parte do esporte com a nossa bagagem de atleta e tal. Sempre é interessante, né, mesclar a experiência profissional da experiência das pessoas daqui, né? E aqui é maravilhoso, né? A estrutura que nós temos aqui de quadra, pracinhas, escola, saúde, eu conto para as pessoas de fora, os meus amigos que não estão aqui, de todos os projetos que a gente tem aqui arcados pelo município, as pessoas ficam, não, isso não é possível que isso seja do município, é de graça. Eu falei, gente, tem os projetos da escola, tem os projetos de esporte, então é muito legal. E juntamente com o professor Pedro e com a professora Bruna, que também vieram um ano antes de mim, engajando a categoria de base e levando a um nível muito maior de crianças praticando handball no município, a gente vem conseguindo cada vez mais trazer as crianças para praticar.
A minha fala sempre é que sem o adulto não existe a base, porque a gente precisa ter um incentivo das crianças indo lá no ginásio, prestigiando, conhecendo as pessoas que jogam, para elas terem essa vontade de praticar e talvez um dia chegar a um lugar de profissional, Espelho, né? Um espelho. Então, o professor Pedro e a professora Bruna estão aí engajando na cabeça aí da base, e eu, o professor Felipe, e o professor Rafael, que é um professor de fora, que trabalha só com o feminino, estamos aí nesse meio campo fazendo a transição dos atletas da base para o adulto. A crescente é inexplicável. Legal. A gente fez também algum projeto de recrutamento, de trazer de volta os atletas que estavam parados, tanto que a gente tem um projeto do Master no feminino. As meninas que estavam há muito tempo paradas retornaram, ainda na época do professor Teixeira, no comando, e agora a gente vem pegando esse projeto dele e tentando melhorar um pouco mais, porque é necessário que as pessoas da sociedade que já praticaram o esporte estejam e continuem engajadas com o esporte. Legal. A nível de associação, de prefeitura municipal, os filhos jogando, trazendo a família para o ginásio. Então, esse é o nosso intuito, de fazer com que a modalidade cresça e que a gente, agora com essa estrutura de nova, que a gente vai ter esse ginásio maravilhoso que estamos recebendo aqui, que vai ser incrível, trazer algumas competições um pouquinho de um nível um pouco superior, quem sabe, né? A gente sonha e projeta. Espero que a gente consiga pôr em prática. Mas, no geral, é isso. A cidade tem um potencial incrível para atletas, tanto na parte física, quanto a estrutura cedida pela Prefeitura Municipal, em conjunto com associações, né? Isso. Que esses projetos são também maravilhosos. A gente vem tentando resgatar o handball, que havia, por um tempo, se deixado, e com o professor Pedro e a professora Bruna na base, bem na iniciação, a gente engajando ali, trazendo os adolescentes para jogar handball e se espelhando no adulto. Eu tenho certeza que as nossas crianças vão seguir jogando e daqui a pouco a gente vai ter adultos jogando no município, pelo município, campeonatos nacionais. Que legal, nossa, que bacana, viu, Jorge? Que bacana escutar tudo isso de você. O teu reconhecimento pelo município, como eles te acolheram, não só você, como o André. A gente tem que falar do André também, que eu converso pouco com ele, mas as conversas que eu tive, eu já percebi que é um coração de uma pessoa, só tem 2,5, né? 2 metros de altura. 2 metros Cravado. de altura, mas é um coração de uma pessoa incrível, né? E o que você falou é legal escutar. Agora a estrutura dos novos ginásios, né, que vai dar uma desafogada até para as escolas, né, é difícil, às vezes o professor de educação física tem que, né, dividir o horário do departamento de esportes, tanto Vila Rica quanto São Luís, né, e agora com esses ginásios aí maravilhosos, foi uma ideia que, né, o nosso prefeito, usado, enfim, com o Dinho juntamente, decidiram fazer esses 2 ginásios para melhorar. Sim. E com certeza vai melhorar e muito, né, o nosso esporte, enfim. Eu vejo que nós somos daqui, né, que eu já me considero da cidade, do município, a gente não vê a proporção que quem é de fora vê, a estrutura. Porque, imagina, eu e o André jogamos, né, o André jogou nas grandes equipes NBB, ele jogou só 11 NBBs. Jogou com os craques, assim, então... E a gente viajou muito e conhece muitos ginásios, muitas pessoas e tal. E estrutura como Santa Helena, parte estrutural de vamos fazer tal coisa? Vamos, se une lá e faz, a prefeitura sempre predisposta a ajudar o esporte. Eu não vi até hoje prefeitura municipal fazendo isso. Isso é bem estilo de clube fazer, com engajamento de marketing, patrocínio e tal. E aqui a gente está tem um projeto na prefeitura que é diferenciado realmente. E um ginásio de primeiro mundo vai ser uma coisa muito legal. Até esses dias eu não tinha visto ainda como estavam as obras, agora a gente fez questão de ir lá dar uma olhadinha. Incrível. Então, acho que cada dia melhor. O importante também desse engajamento entre a comunidade, que já gostava do esporte, tanto handebol, quanto vôlei, quanto futsal, quanto futebol. A gente tem um pessoal aí que joga, aqui na região gosta muito de jogar bolão. Independente da modalidade, fazer com que o esporte não se perca, né? Alguns esportes que estavam um pouco esquecidos na administração passada foram reavivados e agora estão aí com tudo,
fazendo projetos para melhorar e as crianças participarem, as pessoas que estavam paradas, que não estavam participando do esporte, voltando a participar, engajar, acompanhar cada festivalzinho de handball que tem ali no Vila Rica ou aqui no Graciliano, que a gente usa a quadra também da escola. Então, agradecimento às escolas que cedem os espaços, né, das aulas para a gente poder fazer os treinamentos e as competições, cheio de pai, cheio de criança correndo. É isso que a gente precisa das crianças lá praticando esporte, para daqui a pouco elas estarem aqui no meu lugar falando as experiências que elas viveram. Que legal, olha, é uma entrevista maravilhosa de encher os olhos. Obrigada. Sabe, Jorge, escutar tudo isso, eu, né, até fico assim bem orgulhoso de ver, né, o teu sucesso. Eu também, imagina. Você passar toda a tua carreira, sabe, é até emocionante aqui, sabe. Eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos santelenenses aí, o pessoal que está vendo, né, você aqui, né, sendo entrevistado aqui nos Amigos do Esporte, no nosso canal. Fale para eles, né, o que eles devem estar vendo uma estrela, vamos dizer assim, uma mulher, a humildade que você tem, em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa assim que eu admiro as pessoas, todos os times que você jogou, todas as competições que você foi, quase seleção brasileira, enfim, e a humildade que você tem, não só você, mas como o André, a mesma coisa. Então essas pessoas, para mim, que são as pessoas que eu admiro. Porque tem pessoas, às vezes, eu joguei lá e tal, eu nem vou olhar para ninguém, que eu sou... Imagina. Não é assim, sabe? Então, a humildade, a integridade da pessoa que a gente, eu vejo, né, que eu admiro. Então, fale aí o teu, né, o final aí dessa nossa entrevista, a mensagem que você leva para nossos telespectadores. Eu quero agradecer primeiramente, né, ao convite de vir falar, sempre é muito importante, eu gosto muito de falar, todo mundo que conhece sabe que eu gosto de falar, mas além de tudo eu sou uma representante do esporte, né, então o esporte me deu tudo que eu tenho hoje, me deu família, me fez conhecer meu marido que também é do esporte, e me deu faculdade, me deu a oportunidade de conhecer o mundo inteiro jogando bola. Então, eu digo para quem ainda não tem o seu filho, ainda não engajou o seu filho em alguma modalidade esportiva, procure a Secretaria Municipal de Esportes, procure algum professor da escola, aqui a gente se conhece, todo mundo se conhece, coloquem as crianças a praticar esporte, porque o esporte realmente, aquela balela que salva a vida não é balela. O esporte salva as crianças de um destino talvez um pouco diferente do que eles teriam. E o esporte proporciona, sim, coisas legais para as crianças. Tanto como atividade física, sair do celular, ter um bom papel de cidadão, porque não é só ir lá treinar, Pedrinho. É ir treinar, participar de festivais, ter notas boas, não faltar os treinos, não estar na rua. A gente encontra, às vezes, quando encontra alguém na rua, num horário que não é inadequado para aquela idade, a gente já manda as crianças para casa. Então, assim, aqui todo mundo se conhece, é pequeno. Fazer valer tudo isso que a prefeitura e o santelenense oferece para nós. E parar de se equivocar que aqui não é um bom lugar. Aqui é um lugar maravilhoso, experiência de quem já viveu no mundo inteiro. Aqui, Santa Helena tem uma qualidade de vida incrível. E toda modalidade que tiver algum jogo, alguma coisa para ser prestigiada, ir lá prestigiar. Porque o trabalho que é feito por trás dos bastidores de qualquer jogo, de qualquer competição, ele envolve muitas pessoas e envolve também um planejamento social, das pessoas estarem naquele momento, naquele lugar. Então, o santelenense gosta de esporte e eu acredito que cada dia mais esteja lá na quadra, ajudando, auxiliando de alguma forma, qualquer modalidade esportiva que for. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, Georgia. É mais uma entrevista que tivemos com os Amigos do Esporte, com a nossa atleta Georgia. É uma satisfação muito grande tê-la você aqui no nosso programa. Esperamos o próximo entrevistado, sempre a partir das 11h30, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, com vocês aí, sempre assistindo a nossas entrevistas, onde a gente vai estar buscando os destaques, não só no município, mas em toda a região. Hoje trouxemos um atleta aqui que foi seleção brasileira, jogou em todos os vários times, não só na nossa região, em outros estados, no Brasil e no mundo. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Esperamos vocês até uma próxima.